Oi pessoas, a gente está começando uma outra gravação no Tecnodocast. Hoje a gente está pensando em dividir e conversar com você sobre a questão da formação do licenciando, dos currículos e da presença efetiva das tecnologias digitais nesses currículos. Isso é que é nosso foco do bate-papo de hoje, né? E a ideia básica é juntar a nossa experiência, a nossa história e tentar compartilhar com vocês o que vem acontecendo, o que a gente vê na prática da forma mais factual possível aos nossos olhos, né? Então, professora Luciana, de volta, e a gente vai fazer esse exercício nesse outro espaço de gravação e tomara que fique legal para vocês também. Vamos iniciar então nosso bate-papo? Tecnologias digitais, os currículos e as formações dos licenciados. Como é que está isso, Lu, para ti, assim? Como é que das nossas conversas, né? A gente conversa tanto isso em off, não é verdade? Conversa bastante, né? Sim. A formação de professores, para mim, é um assunto muito inquietante e eu posso dizer que foi o mote para eu poder pensar tanto o que eu desenvolvi no mestrado, quanto eu desenvolvi no doutorado, e a tecnodocência traz esse elemento chave como um dos problemas que a gente tenta solucionar. Então eu posso dizer que a formação de professores está na base ou na epistemologia, né, da tecnodocência, certo? Então é uma situação assim, bastante importante para nós. Eu comecei a estudar sobre formação de professores, isso me inquietou, porque a minha formação foi uma formação que, no momento da sala de aula, né, eu me vi assim, com uma formação que deixou a desejar, né? Então eu estava dando aula de matemática e não sabia como conectar os conteúdos da matemática com os conteúdos da didática, com os conteúdos vinculados à tecnologia digital, como é que eu poderia fazer essas coisas todas se encontrarem, porque na minha formação elas não se encontraram, né? E eu acredito que na formação de vocês, licenciandos ou professores que passaram por uma licenciatura, também vivenciaram, né? Então essa problemática da fragmentação dos saberes dentro das licenciaturas, né, me parece que é uma coisa que é contemporânea. Vivenciei isso na década de 90, hoje ainda se tem a mesma coisa, né? É interessante porque a gente fala assim de tecnologia digital. A gente fez um levantamento dentro da Universidade Federal do Ceará em 2018 para saber quais eram as disciplinas obrigatórias que estavam vinculadas ao uso da tecnologia digital na formação. E a gente notou que eram pouquíssimos os cursos, assim, de 14 licenciaturas na época, 1 ou 2 tinham disciplinas obrigatórias vinculadas a esse conteúdo de tecnologia digital, né? Os demais cursos, quando tinham qualquer coisa, né, eram disciplinas optativas, né? Então, esse é um outro problema que a gente vivencia e que traz aí como uma base epistemológica também da tecnodocência, né? Então, eu, digamos assim, estudei a formação de professores olhando para esses dois aspectos, porque eu tive essa problemática na minha formação. O que eu posso contar para as pessoas, e tu já sabe, né, também só a minha experiência acaba começando nos anos 80, né, no início dos anos 80. Teve uma culminância bem legal em 84, né, com o projeto Educom, talvez o primeiro projeto de informática educativa no Brasil. Internet ainda era algo distante, né? Mas eu posso dizer o seguinte: nesses 40 anos vinculados a essa coisa das tecnologias, né, na docência, que eu volto a dizer, né, o pessoal insiste assim, tecnologias na educação, como se docência e educação fosse algo absolutamente ligado, né? E não é, né? Eu acho que formação, né, desde os seminários, essa coisa toda, né, até as ações militares, então, teriam que também ser tão vinculadas à educação quanto à docência, né? O que eu quero dizer é que docência, do meu ponto de vista, é um campo de intelectualidade à parte,
E eu, nesses 40 anos, assim, o que eu posso dizer, desde o primeiro projeto que aconteceu no Brasil, é que eu fiquei, assim, cansadíssimo, assim, nesse período, um ano antes da pandemia, né, e o meu cansaço, assim, é um cansaço no sentido de que eu tô, assim, já muito cansado de ver figuras, né, proeminentes na educação no Brasil, não é, que do meu ponto de vista assim só entendem de educação do ponto de vista teórico, são figuras assim, sabe, são meteoros, né, são cometas que passam assim, não deixam nada, né, esses projetos todos que aconteceram, né, dos anos 80 para cá, assim, eu tô ligado à educação, inclusive trabalhando, né, nos últimos 15 anos é que eu não trabalho mais com escola, né, de ensino médio e fundamental, mas assim, eu não vi, não mudou nada na docência. As figuras passavam, ganhavam um dinheiro legal com as suas pesquisas, publicavam, ganhavam fama, eram chamados para congresso, até hoje, né? São chamados a congresso, mas tem figuras assim proeminentes que nunca nem botaram o pé numa sala de aula de fato de uma escola pública. E se botaram o pé, foi pago por uma CAPES, alguma coisa assim, não é, para fazer uma pesquisa de um ano. É totalmente diferente de você ser professor na escola pública mesmo, né? De fato, assim, de raiz, de você ter que trabalhar em 7, 5 escolas diferentes para poder ganhar o seu dinheiro do mês, né? E não precisa nem ser escola pública, é uma escola, não, que seja, escola, nem que fosse qualquer particular, escola, né? Então isso me cansou demais, assim, me cansou demais ver pessoas chegando em congresso, assim, indo dar um abraço, assim, como se estivesse encontrando, assim, sei lá, eu não curto futebol, mas o seu jogador de futebol preferido, o seu cantor de rock ou de música sertaneja preferido, e lá dar um abraço, assim, naquela figura que, se tu vai espremer, assim, sabe, é só uma teorização vazia e que já participou de inúmeros projetos e que mudou pouquíssimo, né, se é que mudou alguma coisa, né, na docência, nos processos de aprendizagem, de ensino e de avaliação, né. Então isso me mostra que a gente está assim, anos-luz distante de encaixar, né, a integração, né, integrar a tecnologia digital de informação e comunicação nos currículos, né, que do meu ponto de vista tinha que ser muito mais incentivado, que deveria ser muito mais presente. E digo mais, eu acho que é uma área intensamente, vamos dizer assim, transversal a diversas disciplinas, né? Mesmo porque quando isso acontece, outra coisa que a gente verificou é que as disciplinas, quando elas são ofertadas no último semestre ou no penúltimo semestre de formação. Nossa. Então, assim, né, a pessoa passa a graduação toda estudando vários conteúdos das suas áreas específicas, né? Em algum momento, né, alguns cursos até mudaram isso um pouco, mas em algum momento trabalham com as questões educacionais, né? Seja da psicologia da aprendizagem, psicologia do desenvolvimento, questões de políticas, né, para entender como é que é a política educacional do país, né, didática, né, que é uma coisa forte. Então, assim, estudam esses elementos separadamente, né, no decorrer, né, da graduação, mas as tecnologias digitais, elas ficam delegadas ao último plano, tanto é que aparecem no último semestre, quando aparecem como disciplina optativa. Se a pessoa não quiser cursar, ela sai da formação sem nunca ter trabalhado as tecnologias digitais nesse meio, né? E a coisa de que, né, a gente conversa sempre assim, né, quer dizer, pô, você está fazendo um curso, eu vou chutar números aqui, né, porque eu não fico fazendo essa consulta cada vez que a gente vai buscar uma gravação. A gente curte muito compartilhar com vocês coisas do nosso dia a dia, assim, né, que são coisas que a gente até conversa às vezes no almoço, mas é essa coisa, né, pô, você tem um curso de 3.000 e tantas horas, 4.000 horas de graduação, tá certo? Quer dizer, você estuda, né, ligado à informática educativa, à tecnologia, não sei o que, você estuda o quê? 120 horas no currículo? 120 horas, né? Quer dizer, não chega nem, meu Deus do céu, não chega nem a 10% do currículo de uma coisa que está permeando a nossa vida desde que a gente acorda. Isso. Então não faz sentido na minha cabeça.
essa categorização, ou essa coisa de colocar assim, tudo muito fechadinho, né? Imagina, eu tenho 2 disciplinas de informática educativa. Se eu tiver isso numa graduação inteira, né? Então, estourando a boca do balão, eu vou ter o quê? 128 horas por 64 cada um? Num curso de 3.600 horas, 4.000 horas? Isso para mim, assim, assim, inconcebível, vamos dizer assim. E muita discussão assim vazia, né? E as pessoas que trabalham também, é isso que eu quero dizer, né? Eu fico durante muito tempo eu fiquei muito assim guardando para mim essa minha perspectiva, mas hoje eu me sinto assim mais tranquilo para dizer que na minha cabeça, entende? Os caras vêm de uma formação que eu não sei qual é, nunca botaram o pé dentro de uma escola pública, nunca integraram realmente numa docência. As docências das figuras, quando perguntado ou vista nas avaliações, quando são feitas boas avaliações, são docências ruins. E ensinando docência. Entendeu? Isso na minha cabeça não faz o menor sentido. É como, sei lá, de novo, lá vou eu, é como se tem um centroavante que não faz gol, um piloto de corrida que não acelera, um médico que não cura, um advogado que não ganha processo, tá entendendo? E um professor que não dá aula bem, para as pessoas que precisam dar aula bem, né? Então eu vejo essa formação muito deficitária, que me leva àquela defesa de tese, assim, quando a gente conversa, de achar assim, que literalmente essa coisa de formação para a docência, na minha cabeça, nas universidades, deveria ser um setor, entendeu? Que se dedicasse de fato a isso, entendeu? Que se dedicasse a essa coisa de estudar a docência. Entendeu? Eu não tô menosprezando, assim, mas eu entendo que o pessoal que forma em educação, pedagogia, que inclusive foi meu caso, né, a nossa especialidade inicial, vamos dizer assim, é para trabalhar até o quê? 4ª série? Eu não sei como é que chama isso hoje, 5ª série? O 5º ano, né? Quer dizer, então eu vou lá ensinar professor de ensino superior a dar aula sem ter feito um histórico nisso, entendeu? Um histórico intelectual. Não é só o fato de que eu trabalhei fazendo isso, mas um histórico de estudo, né? Daquilo que a gente sabe que acontece nos bastidores e que a gente não conta para vocês muitas vezes, que é assim, né? Quando vai chegando um pedagogo na reunião, o pessoal já bota a mão na cabeça e diz assim, meu Deus do céu, lá vem pedagogo. Ou então você pega um professor que há 30 anos ensina anatomia e aí vai um pedagogo lá... formado há 5 anos atrás, 7 anos atrás, e que vai dizer para o professor, você acha que ele vai mudar o jeito dele dar aula de anatomia? Não vai mudar nem a pau. Tanto é que não muda. Quando a gente já faz 40 anos de história, a gente vê que as figuras não mudam, porque não convence. E não convence porque as pessoas não sabem. No entanto, por outro lado, eu concordo com isso, né? Eu entendo essa colocação, mas eu sinceramente nunca vi uma instituição tão tradicional e tão inflexível como a universidade. Para mim é até uma incoerência falar isso, porque dentro da universidade a gente teria, em tese, um espaço para inovar, para fazer coisas novas, para fazer coisas diferentes. Mas em termos de docência, é o local que menos se faz isso, entendeu? Menos as pessoas fazem coisas diferentes, menos as pessoas procuram pensar numa docência inovadora, diferenciada. Veja, isso não significa que não existam professores que façam isso. Existem, eu conheço, são meus amigos, outros são colegas, outros são pessoas que eu já ouvi falar, mas a grande maioria, apesar de eu não ter feito uma pesquisa para poder trazer números bem concretos, pautados em fatos, né? Mas o que eu vejo com muita frequência são professores que fazem da docência a aula expositiva, né? E que, assim, os alunos, principalmente esses das novas gerações que estão chegando, estão cansados já, não aguentam mais, né? Então, dá para fazer coisas diferentes, principalmente quando a gente está trabalhando com tecnologia digital. A tecnologia digital abre portas e janelas para a gente fazer coisas diferentes em sala de aula. Se a gente pudesse trazer essas tecnologias para dentro da sala de aula, ao invés de fazer o contrário do que a própria lei disse, né? Falou assim, não tragam celulares para a sala de aula, né? Mas se a gente pudesse trazer, mas não para ficar pautado em aulas expositivas, fazer aulas diferenciadas
colocando os nossos alunos para serem produtores mesmo, com mão na massa, aí seria, na minha compreensão, e pelo menos o que eu tenho visto, porque isso eu estou pesquisando, né, é que a situação em termos de ensino, aprendizagem e avaliação fica mesmo diferente e os alunos aprendem melhor, com mais significado e tem mais engajamento. É isso que eu tenho notado. Lu, eu acho que é exatamente isso, tá certo? Quer dizer, eu acho que a gente precisa integrar, né? Que é o termo que a gente usa de forma assim bastante insistente, né? Essa questão. E eu acho também que colocar essa integração em áreas específicas de conhecimento, né, que geraria até uma integração intercursos, vamos dizer assim. Eu acho que, por exemplo, o pessoal que trabalha com design, se vai trabalhar com design de curso, não estou falando design instrucional, estou falando design de curso, eu acho que eles teriam que ter assim, alguns conhecimentos vinculados a essa área, né? de integrar as tecnologias digitais de informação e comunicação nos seus cursos, né? Aquilo que nós temos falado atualmente, né? Que é a construção de conteúdo de nível superior ou do ensino médio, uma construção de conteúdo transmídia, né? Que a gente fala. Eu acho que, é claro que isso vai se tornar mais caro, é óbvio que vai se tornar mais caro. E o empresário vai ter que entender que vai ter que começar a ganhar menos, um pouco, né? Ele não vai entender isso, vai achar uma forma de continuar ganhando aquilo ou mais, né? Mas enfim, eu acho que isso tem que ser integrado. Eu acho que isso tem que ser pensado nos cursos, como por exemplo, próprios sistemas e mídias digitais, que trabalha com isso, na computação, nos acessos, que é para a gente não ter mais aquela desculpa, né? De tipo assim, não dá para fazer assim como o senhor quer, professor, e isso eu estou ouvindo agora, entende? Quer dizer, mais de 40 anos depois de ter começado nessa área, eu ouço, não, professor, não dá para fazer do jeito que o senhor quer a sua docência, integrando tecnologias digitais, porque o sistema não faz isso, né? Quer dizer, então eu fico pensando assim, digo, meu Deus do céu, né? Quer dizer, tipo assim, professor, o senhor só vai poder dar aula até as 4 horas, porque nós vamos ter que desligar a luz e não tem vela e não tem lanterna. Entende? É isso que eu ouço, né? Então é uma coisa assim bem pesada, né, da gente trabalhar. Mas esse é um aspecto interessante, esse que você trouxe agora, porque na tecnodocência a gente fala muito sobre essa questão, obviamente, da mudança metodológica que o professor pode ter em função dos artefatos tecnológicos digitais, né? Ok. Mas a gente também fala desse outro aspecto que você trouxe agora, né? Poxa, o sistema não funciona? Como assim? Eu preciso que o sistema funcione diferente. Então a tecnodocência também traz esse elemento da mudança da tecnologia, né? Em função das necessidades da docência, né? Porque a tecnologia ela muda em função de várias coisas, em função da saúde das pessoas, né, em função do turismo, né, em função de várias outras que eu poderia elencar aqui, né, em função do direito, né, mas em relação à docência, nós professores somos obrigados a trabalhar com aquilo que existe à nossa disposição e quando não existe, ninguém se manifesta, né, ninguém se mobiliza para poder fazer algo que nos atenda. A gente tem que estar o tempo todo se adaptando àquilo que existe, né? Quando na realidade, quando a gente quer criar alguma coisa, quer fazer algo novo, né, a gente acaba se esbarrando o quê? Na infraestrutura. Na infraestrutura no sentido de que não tem computador para todo mundo, não tem internet para todo mundo, quando tem é uma internet de baixa qualidade, são computadores obsoletos e o sistema não funciona. E aí, como é que faz? Entendeu? Aí a gente fica o quê? Chupando o dedo, né? Por que nós, professores, ficamos chupando o dedo, enquanto o pessoal da área da saúde, por exemplo, tem aí uma série de possibilidades, né, de tratamento, de cura, de exames, né, investigativos, uma série de coisas, nada contra o pessoal da saúde, acho que a gente tem que ter, mas eu acho que o pessoal da docência também tem, né? Por que é que uns podem e outros não podem? Obviamente a gente sabe a resposta, né? E aí tudo esbarra em uma questão econômica, exatamente, né? Pô, quem que ganha mais, né? As pessoas pagam mais pelo quê? Né? Obviamente que é pela saúde, né? Porque, prof, isso é uma coisa muito doida, assim, eu entendo que academicamente as analogias contêm mais diferenças do que semelhanças,
Nunca me esqueci dessa frase. Ok. Mas tem horas que a analogia nos traz para um campo de realidade que a gente não tem condições de compreender. Por exemplo, se eu falo que o fulano desviou não sei quantos milhões, eu falo para uma pessoa que ganha 2 salários mínimos, não dá para conceber o que são esses tantos milhões. Agora, se eu digo o seguinte, não, o cara está metendo a mão em tantas mil cestas básicas, quer dizer, está deixando de ir tantas mil cestas básicas, o que ele roubou equivale a tantas cestas básicas. Aí a pessoa cai mais numa realidade. Eu digo, nossa, então com o que ele roubou poderia alimentar todos os CPFs vinculados à Fortaleza? Sim, poderia. Né? Poderia dar uma cesta básica para cada CPF. Então, torna mais concreta essa visualização. Quando a gente compara na filosofia da tecnologia, que é a área que eu, nesses últimos anos, né, 20 anos, tenho me dedicado a estudar junto com a tecnodocência e a gamificação, o que acontece, né? Quando eu quero dar um exemplo do que fazem, vamos dizer assim, com os docentes, eu penso naquele funcionário que trabalha no Titanic com a pá de carvão, jogando carvão nas caldeiras do Titanic. Entende? Não é com um advogado que agora tem um computador que pode mandar o processo eletrônico para tal lugar e que ele cobra por isso de quem vai contratar ele. Ou um médico, então, que me operou e me tira, por exemplo, uma vesícula, que me opera me faz uma operação com vídeo e robótica. Tá entendendo? Esse cara cobra por isso de mim, entendeu? Ele cobra isso de mim. O professor não. O professor, o máximo que ele é comparado àquele carvoeiro. Quer dizer, qual é a mudança tecnológica que acontece? Eles saem daquela pá enorme, que eles cansavam de botar carvão nas máquinas, e botam uma pá menor para aumentar a produtividade. Mas vai perguntar se o carvoeiro lá do Titanic está ganhando 1 centavo a mais por isso? Não está. Então, quer dizer, qual é a função daquele cara? Cara, eu não quero nem saber com que pá. Ele pode estar jogando carvão até com a mão para dentro da caldeira do Titanic. O importante é fazer o Titanic andar. E o exemplo do Titanic, para mim, não é um exemplo assim tão distante das analogias, né? Eu consigo levar o exemplo do Titanic com o docente até o momento que afunda. Entendeu? Porque nós vamos inevitavelmente bater em alguma coisa e a docência vai afundar. Ou vão botar robôs, ou vão ser pessoas altamente com lavagens cerebrais controladas à distância, eu não sei. Mas se não houver uma resistência, nós vamos continuar que nem o cara da pá de carvão, que é totalmente diferente do engenheiro que aprendeu e que agora sabe fazer um novo tipo de concreto, faz esse novo concreto e ganha por usar esse novo tipo de concreto. O professor não. Bota o computador lá, é um computador que normalmente não funciona, né? Vão com aquele negócio de um computador por aluno, né? Uns alunos que não têm dinheiro nem para comprar um sanduíche na hora do lanche, né? Mas ganha um computador por aluno, quer dizer, é um troço doido e que se você vai ver qual é o resultante disso em ensino, aprendizagem e avaliação, é praticamente nada. É zero. Entende? Então essa coisa assim nos leva a desistir de jeito nenhum. Não é esse o caso, eu disse que eu estou cansado. Não é desistir, é entender que para integrar as tecnologias, nós docentes, a gente precisa ter mais posicionamento. A gente precisa pressionar mais, a gente precisa mostrar que é um absurdo nós aí, frente a essas revoluções tecnológicas, pós-revoluções industriais que a gente está tendo, e continuar mendigando para ter um trocinho lá e que não afeta em nada o nosso trabalho de ganho. Imagina, isso na minha cabeça não faz sentido, sabe? E outra coisa, né, eu até entendo que eu já tive a experiência de trabalhar em escola tradicional, em escola construtivista, no ensino fundamental, no ensino médio, no ensino superior, né? Então é uma multiplicidade de experiências, né? E chega um determinado momento que a gente fala assim, não tem, né? Eu dou aula de manhã, de tarde, de noite, quando é que eu vou conseguir me reunir, né, com outros professores para lutar por aquilo que a gente precisa, né? E ao mesmo tempo, por que eu vou fazer diferente? Porque eu não tenho tempo para elaborar material, porque se eu quero ter uma vida digna, né, e ter conseguir pagar as minhas contas, né, e manter a minha família
o necessário para sobreviver, eu tenho que trabalhar 3 períodos, né, durante a semana. Então, como é que eu vou preparar um material diferente? Por que é que eu vou estudar um pouco mais sobre tecnologia digital? Por que é que eu vou demorar, né? Chega na escola e fala assim, eu quero levar os meus alunos para o laboratório de informática, mas os computadores estão ruins, e aí como é que eu vou levar, né? Vai prejudicar aquilo que eu estou ensinando. É complexo, não é uma situação assim simples, porque quando a gente tem a tecnologia digital e ela está, né, funcionando, está a nosso favor e tudo bem, né? A gente não levar, a gente até reflete um pouco, mas a situação no Brasil, ela não é uma situação europeia, norte-americana, né? Estava falando até com a Brenda outro dia, né? Falei assim, poxa, aqui, esses óculos desculpa, na Inglaterra que ela tá, né? E trabalhando num college, né? Que equivale ao ensino médio aqui. E ela dizendo, olha, óculos de realidade virtual, né? Eles têm um armário com rodinha, que eles levam, né, para todas as salas de aula que precisam, quando precisam, né? Mas aqui fica guardado dentro do armário porque ninguém usa. Eu falei assim, traz para cá. Traz para cá que a gente usa, né? Então é uma coisa assim, imagina, a gente não tem essa realidade, né? A gente quer fazer coisas diferentes, quer trazer, né, inovações para a sala de aula em termos de metodologia, em termos de métodos, estratégias, técnicas de ensino, mas a gente não tem, né, elementos que a gente possa utilizar para fazer essa aula acontecer, seja de tecnologia digital ou seja mesmo de vontade para poder fazer alguma coisa acontecer, né? E eu ainda, a minha parte no espaço acadêmico é discutir o seguinte, eu quero isso tudo também e quero ganhar melhor. Sim. Quero ganhar melhor na minha hora-aula, porque todos os profissionais a nível universitário, a não ser os profissionais que estão mais ou menos no mesmo esquema da docência, tá? E tem que procurar identificar os licenciandos, né? Quer dizer, a escola botou um super laboratório para os alunos que não sei o que, Isso repercute alguma coisa no salário do professor que agora está trabalhando num super laboratório? Porque eu te garanto o seguinte, um neurocientista, né, que agora é o grupo que sabe de tudo, antigamente eram os físicos quânticos, agora são os neurocientistas, né? Que dão piteco sobre tudo. Né? Sim, agora sabem de todas as coisas, né? Meu Deus do céu, cada asneira que esse pessoal fala, né? Mas enfim, então agora, quer dizer, se eu botar um neurocientista num super laboratório, pode ter certeza que ele vai estar sendo contratado por uma grana melhor. Docente não. Não. Docente, o super laboratório é para dar outdoor, que é para dar mais verba para o empresário que é dono da escola. E para nós não reflete nada. Isso. Então a gente está como que nem assim, né? Melhoram os ônibus e botam ônibus super modernos, movidos a energia nuclear ou energia solar, vento, seja lá o que for. O motorista melhorou a condição de vida dele? Não, continua ganhando a mesma... Ele dirige um troço que está custando 1,5 milhão a mais. 2 milhões e meio a mais. Mas o ganho dele é exatamente o mesmo. Isso. Pô, isso não tá certo. Que requer maior especialização, né? Claro. Não vai dirigir do mesmo jeito. Claro. Né? Então, se você precisa ser mais especializado, tanto é que mestrados e doutorados começam a bombar, né? Porque é assim que, pelo menos quem está na escola pública, porque quem está na particular nem com isso se sai melhor, né? Tem a progressão funcional, então consegue um salário melhor, né? Mais digno, mas... Mesmo assim, né, as condições de trabalho continuam ruins, né? Então quer dizer, não dá para tirar essa discussão quando a gente fala integrar tecnologias no currículo, integrar tecnologias, do meu ponto de vista, na formação de uma forma mais transversal, né, integrar nos trabalhos com os licenciandos, eu falo também de integrar, entendeu? Novas relações trabalhistas, né? Também é tecnologia. Né? No caso são artefatos tecnológicos que serão desenvolvidos e que vão aumentar nossa responsabilidade e nosso tudo. Então, nós precisamos disso. Professora, dando sequência, só para andar um pouco, eu gostaria de saltar dessa conversa para a questão específica quer dizer, então, como é que a gente pode tentar fazer isso? Como é que a gente pode tentar
fazer com que isto ocorra, não de uma forma perfumaria, né, que nem vem se fazendo nesses últimos anos, que é botar laboratório informático nas escolas para dar outdoor, fazer projetos governamentais para que o professor que conduz o projeto aumente seu status, e não muito mais do que isso, porque em termos de reflexo em aprendizagem, ensino e avaliação não mudou muito, né? A gente não vê resultados consistentes. E detalhe, a gente está numa universidade que fazem uma prova didática no nosso concurso onde não tem nenhum especialista de didática na banca do concurso. Né? Quer dizer, não faz sentido. Então eu posso dizer tranquilamente que, sei lá, um chute percentual, né? Mais de 80% da universidade é composta por docentes que nunca foram preparados para ser docente. Nunca me esqueço de um colega nosso que disse assim: pô, eu fui dormir programador do domingo e acordei professor de universidade na segunda. Né? Quer dizer, ou então aquela outra. Dizer que isso acontece desde o século XIX. Sim. Embora no século XIX as universidades no Brasil ainda não existissem. Né? Elas vieram a existir no começo do século XX. Mas era exatamente assim que os professores dos cursos superiores, eles eram contratados, eram desse jeito. Então, até hoje, quer dizer, a gente tem mais de um século, né, que a forma de contratação de professor para a universidade é desse jeito. É desse jeito. Desde antes dela nascer. Então, imagina, né, quer dizer, você vai lá e eles dizem assim, não, você vai ter que dar uma aula no seu concurso. Você não dá uma aula, você fala, você faz uma exposição de um conteúdo amparado por algumas imagens, não é? E o pessoal vai olhar, não para ver se você está dando uma aula, se você é um didático na história toda. De fato, a gente está vendo se o cara conhece aquele fragmentozinho de conteúdo que ele pode ter estudado muito, porque ele estudou uns 10 temas, né? Então, quer dizer, pode ser que ele não saiba do 11º tema, mas aqueles 10 ele se garante e fala, e aí a gente diz, não, na prova didática ele foi muito bem. Ainda tem um tempo, né, gente? A gente tem que dar aula normalmente entre 45 e 55 minutos. Se fugir daí, você é penalizado. Ainda tem essa Então, considerando todas essas maravilhas, né, de técnicas, né, que são colocadas, como é que a gente poderia tentar mexer nisso? Eu fico pensando se aquela coisa de ter uma formação específica para a docência, entende? Um setor específico para a docência, onde as pessoas tivessem estudado docência, onde as pessoas publicassem em termos de docência, né? Se isso não deveria ser uma coisa fora de cada uma das licenciaturas, mas ao mesmo tempo integrado. É um setor fora da licenciatura, mas é integrado à licenciatura, compreende? Eu entendo. Eu acho bastante interessante, acho muito inovador, mas é como eu falei no início. A experiência de 16 anos que eu tenho na UFC me mostra que qualquer mudança que a gente queira fazer, existem elementos políticos que precisam ser levados em consideração, né? E existe uma vontade muito grande de se querer fazer, porque mudar da noite para o dia não acontece, é um processo e às vezes leva anos e anos e anos para se conseguir fazer. O que a gente tem feito, né? E mesmo assim, olha, a gente já está há 13 anos, não, mais do que isso, não, há 12 anos. Trabalhando com tecnodocência, né, com uma disciplina presencial e com uma disciplina que às vezes se desmembra em 2, 3 turmas à distância, né, por semestre. A gente nota que existe uma necessidade premente desses licenciandos, eles querem muito, eles esperam muito por uma disciplina desse tipo, né? Mas a gente nota que uma disciplina ou 2 disciplinas, mesmo optativas nesse processo, não são suficientes para a gente poder trazer uma compreensão mais profunda, digamos assim, a respeito do uso das tecnologias ou do que são tecnologias de fato nesse processo de docência, né? Então, é bastante
complicado trabalhar nesse formato, né? A gente já pensou em algumas alternativas no sentido assim, vamos ampliar, né, a tecnodocência, mas para isso precisamos de tecnodocentes, né? E como é que esses tecnodocentes são formados, né? Então tem essa discussão, mas eu acho bastante interessante a gente ter um espaço dentro da universidade que se preocupasse especificamente com a docência, né? E que ela fosse uma coisa mais, digamos assim, com o uso das tecnologias digitais de uma maneira transversal, que não trabalhasse apenas, como é que eu posso dizer, o conteúdo da docência com a tecnologia, mas que ela permeasse toda a formação do licenciando, né? Em disciplinas das suas áreas específicas mesmo, eu acho que seria bastante interessante. O que eu pensei, assim, foi muito no sentido, assim, de que tem as licenciaturas, funcionam como elas estão funcionando, longe de mim, assim, querer convencer os super especialistas em cada licenciatura a mudar a sua forma de fazer as coisas, tá? Não tinha vontade alguma de fazer isso. Até porque eu acho assim, onde eu não gostaria de investir meu tempo, ok? Mas eu penso o seguinte, a gente criou, como componente curricular, criou as atividades complementares, que eu me lembro que há muito tempo atrás eu não tinha isso de atividades complementares. A gente agora está criando a curricularização da extensão, né? Quer dizer, vai ter que entrar. A gente está agora criando essa coisa dos X% em educação à distância nas disciplinas e tal. Eu fico me perguntando se nós não poderíamos criar um componente curricular que devesse ser inerente a todo e qualquer formando de graduação. É obrigatório para as licenciaturas. Ele precisaria fazer esse componente curricular que não estaria no lance das licenciaturas. O pensamento sobre ele seria mais ou menos como a gente pensa hoje nas atividades complementares, certo? Ou uma atividade complementar dirigida, eu não sei. E com avaliações e tudo mais, eu penso também que uma das possibilidades de entrar com essa conversa é assim, e alunos de graduações outras, né, tipo engenharias, medicinas, direito, dança, música, teatro, que quisesse, que não fosse da licenciatura, fosse do bacharelado, mas que quisessem fazer também essa atividade complementar, que não é uma atividade complementar, é alguma outra coisa, eles pudessem pleitear a matrícula lá para ganhar. Mas espera aí, então eles vão poder se tornar licenciandos? Não, eles podem se tornar licenciandos, sim, para trabalhar em nível superior, em universidades, porque em universidade ninguém pede que o fulano tenha licenciatura para dar aula em universidade, em qualquer curso. Então, mas aí se passaria a pedir, para trabalhar como professor em universidade, teria que ter passado por uma formação desse tipo. Pelo menos para discutir docência durante algum tempo. Isso pode ser o quê? Uns 2, 3 semestres? Eu acho que sim. O que o pessoal já estava se mobilizando para fazer era o bendito do estágio de docência para os alunos de mestrado e doutorado, né? Isso já acontece, mas você sabe como é que as coisas funcionam, né? Sim. Então, assim, é muito proforme, né? É muito ainda solto, no sentido de cada professor faz do seu jeito. Não tem uma formação de docência. Exatamente, né? Mas, assim, você falou uma coisa que me instiga a pensar um pouco mais, né? E aí, assim, porque se criou as atividades complementares, se criaram as atividades complementares, ou criou isso, criou aquilo outro. Aí a minha pergunta é: quem criou? Foi a UFC que criou? Ou foi a UFC querendo atender a uma exigência governamental? Né? Então essas criações, elas vieram da onde? E aí é uma pergunta que eu realmente não sei a resposta. Né? Se vocês souberem, vocês coloquem aí nos comentários. Porque quem criou? Se existe alguma coisa na UFC que seja única, exclusiva dela, porque foi uma criação da própria universidade para atender a necessidade do seu público ou atender a necessidade do público externo, né, como um processo de extensão mesmo, né? Então, certamente a UFC deve ter feito isso já, né? Mas quando a gente fala, vamos criar isso, aquilo,
até onde eu entendo ou me entendo como uma servidora pública dentro de uma universidade federal, né, precisa ter uma vontade política. Porque se não existir essa vontade e se a gente não souber por onde caminhar dentro dessa vontade política, as coisas não funcionam. Então, eu acho que as ideias são muito interessantes. Se vocês tiverem outras ideias, vocês colocam aí nos comentários pra gente, que também é muito legal a gente abrir esse espaço para essa discussão com vocês, né? Mas até que ponto realmente a gente consegue trabalhar uma inovação dentro de uma universidade só porque eu, como professora, juntando com o professor Robson e com outros professores que têm interesse, realmente consigam ou conseguem colocar essa coisa a funcionar, né? Para a gente trabalhar com a tecnodocência, e a gente trabalha minimamente com ela, né, a gente precisou de muita conversa, mas de muito trabalho para a gente colocar uma vírgula, né? E para uma coisa maior, que vai mexer com vários cursos de licenciatura, como é que fica, né? Então, eu acho que as ideias são muito boas, eu acho que a gente pode trazer, tem que pensar, mas eu acho que a gente também tem que pensar em como fazer para colocar a coisa em prática, né? Quais são os caminhos que a gente tem que seguir. Isso também é muito relevante e importante. Então, existem possibilidades, existem caminhos, né? Quem são as pessoas? São só 2, são só 3, são só 4? Não. Nós somos, 3 mil professores na universidade. Quantos atuam em licenciaturas e quantos têm essa preocupação de fato, né? A gente conhece algumas pessoas, né, que têm essa preocupação de fato, né? E que não são a maioria, óbvio, né? É a minoria ampla, né? Então, juntar, vamos dizer assim, eu acho que juntar esses grupos que pensam diferente e fazer alguma coisa que possa ser encaixado ou dentro de um desses nomes que já existem ou alguma coisa assim, é crucial do meu ponto de vista. E docência, eu acho que ela precisa ser preparada fora da licenciatura de origem. É o contrário. Essa coisa que se defendia antigamente, não, mas precisa preparar dentro da própria química, da própria física, da própria matemática e tal, acabou perpetuando um tradicionalismo de uma forma docente absurda. Não funciona. E a prova que não funciona é o que nós estamos vendo hoje, porque isso é uma coisa, dos anos 80, 90. Assim, não está dando certo. É um ou outro professor resistente que quer mudança. Mas olha só, o que acontece? Historicamente falando, né, a gente vivencia a característica da licenciatura como ela nasceu, eu diria assim. Olha, antes da década de 70, não existia a necessidade de você ter um professor que fosse de matemática, por exemplo, que fosse formado em matemática. Os professores de matemática, antes da década de 70, eram professores de engenharia, né? Eram professores, ou os professores de português eram profissionais do direito, né? Então, qualquer pessoa poderia ser professor da educação básica, certo? Então isso podia acontecer. Aí foi instituída uma lei na década de 70 que dizia o seguinte: para os cursos de formação, nós vamos manter 3 anos de formação de bacharel, mais 1 ano, né, para as disciplinas da área da educação, né? E aí ficou aquela coisa do 3+1, né? E mais para frente ainda é que foi instituída a lei que garantia que para o professor de matemática ser professor de matemática da educação básica, ele teria que ter passado pela licenciatura em matemática. Então, é uma coisa que não faz muito tempo, assim, do ponto de vista histórico, é muito recente, né? Então, a gente tem nas nossas graduações ainda muitos resquícios desse 3+1, né? Muitos resquícios. E aí, como romper esse 3+1 para deixar a coisa um pouco mais homogênea, né? Não é uma tarefa simples, assim, de ser implementada, né? Mas eu concordo que a gente precisa se juntar aí, professores que tenham interesse, né, em fazer algo diferente, né, e pensar aí as licenciaturas em um outro formato. Eu às vezes fico pensando assim na minha imaginação, já estamos nos encaminhando para o fim, né, dessa gravação, mas eu fico imaginando, né,
eu acho que eu gostaria... Eu me lembro do Hermann Hesse, né? Hermann Hesse tem uma passagem do livro Lobo da Estepe, né? Onde o protagonista vem caminhando, né? No livro, vem caminhando. No tempo que se lia livro, né? Vem e acha num muro, assim, uma entrada de um bar, assim, né? Que era uma coisa que aparecia numa parede, né? Só para doidos, né? Ou só para loucos, uma coisa assim. E aquilo ali aparecia só para alguns, né? Tipo o armário precisa, né? Mais moderno, né? do Harry Potter, né? Mas a sala precisa, né? Então, o que acontece, né? A minha vontade era ter, vamos dizer assim, uma coisa similar a esse muro para os professores que são preocupados com a docência e que pensam uma docência diferenciada. E eu acho que esse grupo deveria se reunir, entendeu? Pessoas que pensam uma coisa diferenciada. Vai ter aqueles que pensam, mas aí o próprio grupo vai se autorregular, entendeu? Na minha imaginação. A própria comunidade vai se autorregular. Porque a gente, nesses anos todos, você com seus 30, eu com meus 40 de docência, a gente já viu um monte de figura jurando, assim, que estava fazendo uma coisa diferente, aí chegava lá, era mais do mesmo, né? Mudava o nome, né? Tipo, eu só me lembro do Snoopy, né? O Snoopy resolve mudar o mundo, aquele cachorrinho, e aí ele diz assim, eu vou passar a beber no pratinho vermelho e comer no pratinho azul. Porque antes ele bebia no azul e comia no vermelho. Então isso não é mudar o mundo, né? Mas as pessoas acham que né? Então eu acho que a comunidade pode se regular. Agora, eu penso que a gente tem que tentar investir nisso, entender que quando se vai falar agora em concurso, em prova didática para a universidade, de fato fazer uma prova didática, né? Ter pelo menos um da didática, não sei se é possível, mas seria muito legal, não analisar a didática utilizada. E lembrar que nós não somos só os docentes, a gente não defende parceria, professor e aluno, os dois são aprendizes e tal, os dois podem ajudar. Então, eu estou pensando que são X mil docentes de licenciaturas ou que trabalham com docência e X mil alunos que fazem licenciatura e que podem se unir para tentar uma mudança, né? Não são poucos os alunos que fazem licenciatura, né? São muitos. Então, eu acho que o caminho é mais ou menos por aí. Era isso. Tu gostaria de fazer algum fechamento assim? Eu concordo com isso, mas eu acho que... Por que não foi feito ainda? Já que são tantos mil alunos, tantos mil professores, por que não se juntaram ainda, né? Então, me parece uma certa utopia imaginar que isso... um dia possa acontecer. Mas, assim, é só uma questão de um raciocínio lógico juntando fatos, né? Isso pode mudar daqui para amanhã, né? E as pessoas se sentirem, digamos assim, mobilizadas, né? Para formarem grupos e aí, dentro da autogestão, conseguirem lutar por aquilo que precisam, né? E que querem dentro da universidade, né? Por que não? Certo? Então, apesar de eu achar utópico, eu sou uma pessoa que tenho esperanças. Legal. Então, não é? A esperança é a última que morre, né? A gente até brinca, né? A esperança. A esperança é a última que morre, pronto. Então, estamos aqui, né? Então, eu particularmente agradeço, né, a presença de vocês aqui, de certa maneira, né, assistindo trechos, né, ou querendo participar nos comentários, né, trazendo aí algumas conexões conosco, né, seria muito bom se vocês pudessem fazer isso, né, e trazer reflexões que são relevantes e que de repente podem acrescentar aquilo que a gente está discutindo aqui com vocês. É isso. Gente, muito obrigado por ter segurado a barra até aqui, viu? Valeu, a gente continua. Tchau, tchau. Tchau.